Meus queridos irmãos e amigos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus. No vídeo anterior, eu tive que interromper porque a minha câmera dava sinais de que ia travar. E se travasse, eu ia perder todo o conteúdo que eu já havia gravado. Por isso eu interrompi abruptamente o último vídeo, quando nós íamos refletir sobre Gálatas, capítulo 3, versículo 3. Naquele último vídeo, eu havia proposto refletirmos sobre Gálatas 3, de 1 a 5. Mas em função desse problema técnico, nós tivemos que interromper a nossa gravação e abortar o nosso projeto. Mas agora nós temos tempo, temos todas as condições para avaliarmos e refletirmos sobre Gálatas capítulo 3, versículo 3. Vou tentar refletir até o versículo 5 de Gálatas 3. Muita coisa para comentar. Eu havia, no finalzinho do último vídeo, havia feito uma menção respeitosa ao pastor Wilson Paroski, doutor Wilson Paroski, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Hoje ele leciona, se não me engano, numa universidade adventista no sul dos Estados Unidos. Mandaram ele para lá, porque ele aqui na América do Sul encabeçava uma espécie de reação àquele entendimento tradicional da Igreja Adventista, que afirma que Jesus, ao ascender aos céus, após 40 dias aqui, após sua ressurreição, ele foi para o lugar santo e não para o Santíssimo. Essa é a posição tradicional, é a posição raiz, digamos assim, da Igreja Adventista. Mas aí alguns teólogos, dentre eles o Dr. Wilson Paroski, brasileiro, começaram a reagir diante disso, dizendo que não, Jesus, ao ascender aos céus, foi direto para o Santíssimo, fazer o que eles convencionaram chamar de inauguração do santuário. Eles foram inaugurar o santuário. Aliás, Jesus foi inaugurar o santuário. Então ele inaugura o santuário no Santíssimo e depois volta para o santo. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. O remendo ficou muito pior, né, do que a coisa estragada e quebrada em si. O remendo ficou muito pior. Então quer dizer que Jesus ele vai para o Santíssimo, mas volta para o Santo. Olha, é um negócio tão esquisito isso, né? São coisas sobre as quais a Bíblia não fala, né? Esse negócio de Jesus ir para o Santíssimo, depois voltar para o Santo, né? Meu Deus do céu. Eu não sei qual que é pior, se a posição tradicional, que diz que Jesus ficou encalacrado 1810 anos num suposto lugar santo no Santuário Celestial. Esse lugar santo não existe no Santuário Celestial. Santuário Celestial não precisa de compartimentalização, né? Porque é um ambiente puro, santo, é onde Deus habita. Qual a necessidade de um lugar santo? Não, aí a Igreja Adventista vai dizer, não, é porque você não está entendendo. O tabernáculo terrestre, ele possuía duas fases, um ministério no santo, que era diário, e um ministério no Santíssimo, que era no décimo dia do sétimo mês. Acho que é isso. Às vezes eu me confundo com esse negócio. E no dia da expiação. Então, são duas fases no céu, há duas fases do ministério de Cristo. Deve haver duas fases. Isso é uma imbecilidade de gente que nunca entendeu de fato, e dão ares de doutores e mestres, o que muitos deles são, quando falam sobre isso. Dão ares de inerrância, dão ares de... perdão, de estarem falando de algo concreto, de algo biblicamente aceitável, né? Meu Deus do céu. Mas, bom, eu fiz uma menção aqui do Dr. Wilson Paroski, porque eu, zapeando ali no YouTube, me deparei com um vídeo do Dr. Wilson, uma pessoa, eu repito, eu faço questão de repetir isso,
respeito o Dr. Wilson Paroski, que é um grande teólogo, é um homem que detém muitíssimo conhecimento. Ele, se não me engano, ele é doutor em crítica textual, se não me falha a memória, se não estiver enganado. Então, eu respeito o homem. Eu tenho o Dr. Wilson Paroski na conta de homem de Deus. Agora, isso não significa que os homens de Deus não erram. Nós temos vários exemplos na Bíblia de que homens de Deus também erram. Por mais cercado de boas intenções que eles estejam, eles erram. Pronto. Agora, eu ouvi o Dr. Wilson falando do saudoso Dr. Desmond Ford, que se desligou da Igreja Adventista no ano 2001. Ele foi desligado no ano 2001, ele pediu o desligamento da igreja, 2001, por aí. Só que as credenciais de pastor ele perdera em 1980. Então eu ouvi o Dr. Wilson Paroski falando sobre essa questão do Desmond Ford, tratando de analisar os erros de Desmond Ford. Ai, meu Deus, é triste, né? Os caras querem consertar o que estava certo, né? E é sempre assim, eles querem consertar o que está certo. Reparar o que está errado, eles não fazem, eles querem consertar o que está certo. Então o Dr. Wilson Paroski, na melhor das intenções, diga-se de passagem, tentando corrigir o posicionamento do saudoso Desmond Ford, que afirmava que juiz investigativo não existe esse negócio de juiz investigativo, isso é antibíblico, isso é antigraça, né? Aí o Dr. Wilson Paroski, analisando o texto base sobre o qual o Dr. Desmond Ford escreveu um livro, Right with God Right Now, e o texto é Romanos 3, 21 a 26. Então, o Dr. Wilson Paroski, fazendo uma análise textual desse texto, de Romanos 3, 21 a 26, ele emite uma afirmação, ele faz uma afirmação que sob meu humilde e modesto ponto de vista, ela é catastrófica. Eu vou só dizer isso. Catastrófica. É uma catástrofe teológica. Eu vou rodar, eu gravei o áudio para vocês, eu não tenho licença para transmitir o vídeo aqui. O YouTube pode me dar um strike aqui, né? Então, pelo menos a voz eu gravei. Eu vou tentar mostrar para vocês qual foi a afirmação catastrófica feita pelo Dr. Wilson Paroski nesse concílio para pastores em 2016. Vamos ver se eu dou conta de rodar aqui. Vamos lá. Porque notem, logo depois de uma introdução, onde Paulo apresenta suas credenciais, eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, aos crentes de Roma, e ele fala alguma coisa a mais, e ele fala do poder do Evangelho como sendo o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Aí vem uma longa sessão, Romanos capítulo 1, versículo 18, até o capítulo 3, versículo 20, onde Paulo enfatiza por que nós precisamos da salvação. E por que precisamos da salvação? Por causa de algo que não estava nos planos de Deus, que entrou no mundo e arruinou tudo, chamado pecado. Por que nós precisamos de salvação? Presta atenção na afirmação de um doutor, Dr. Wilson Paroski. Homem, repito, a quem eu respeito muito e reputo como homem de Deus. Mas presta atenção nessa afirmação escabrosa dele. Por que nós precisamos de salvação? Por causa de algo que não estava nos planos de Deus e que é pecado. Pode ser que algum adventista que esteja me assistindo agora, ele fala, não, ele está certo, ele está correto, o pecado não estava nos planos de Deus. Muitos poderão dizer isso ao me ouvir agora. Muitos poderão até me criticar. Quem é você, o boboca, o bobão, o burro, o tolo, para tentar corrigir o Dr. Wilson Paroski? Eu não sou nada. Eu já disse, e repito, sou um bosta, eu não sou nada. Eu não sou nada. Agora, quem vai corrigi-lo não sou eu.
Quem vai corrigi-lo é a Bíblia, a palavra de Deus, porque ele afirma ipsis literis que o pecado não estava nos planos de Deus. Será mesmo, doutor Wilson, que o pecado não estava nos planos de Deus? Se o pecado não estava nos planos de Deus, eu gostaria de perguntar com muito respeito: por que o Evangelho? Por que o Evangelho, e só há um Evangelho, é o Evangelho da graça de Cristo, por que o Evangelho é adjetivado como eterno? Hein, doutor Wilson? Já parou para analisar as implicações, os desdobramentos disso, doutor Wilson? Por que o Evangelho é eterno? É muito simples, muito óbvio nós respondermos essa questão. Nós podemos respondê-la de vários modos, mas sempre de acordo com a palavra. O Evangelho é eterno, primeiro e acima de tudo, porque ele é proveniente da mente e da vontade santas do Eterno, daquele que unicamente é imortal. Primeiro e acima de tudo, por isso que o Evangelho é eterno. Porque ele é proveniente, ele é oriundo da mente e da vontade santas do nosso Deus eterno. Ou o senhor gostaria de me corrigir quando eu falo isso, doutor Wilson? O senhor gostaria de me corrigir? Estou errado ao afirmar isso agora? Segundo, por que o Evangelho é eterno? Primeiro, porque ele é proveniente de um Deus eterno, o nosso Deus. Segundo, porque ele foi pensado, digamos assim, estou falando em termos humanos, ele foi elaborado na eternidade pretérita, quando absolutamente nada havia sido criado. O senhor gostaria de me corrigir, doutor Wilson? Eu que não sou nada, não tenho bacharelado em teologia, não tenho mestrado, não tenho doutorado, como o senhor tem. O senhor gostaria de me corrigir nessas duas respostas? Por que o Evangelho é eterno? Primeiro e acima de tudo, porque ele é oriundo, proveniente da mente e da vontade santas de um Deus eterno. Segundo, porque ele foi pensado, elaborado, ele foi instituído, quando? Na eternidade pretérita, quando nada havia sido criado ainda. Será que há algum outro texto que poderia corroborar com isso que eu acabei de afirmar agora, essas duas coisas que eu acabei de afirmar agora, acerca do Evangelho eterno? Não nos esqueçamos disso. O Evangelho é eterno. Aí eu leio aqui em 2 Timóteo, capítulo 1, versos 8 a 10, o que consta. Portanto, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme
a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Evangelho. Gostaria de me corrigir, pastor doutor Wilson Paroski? O senhor gostaria de me corrigir? Nessas afirmações que eu fiz até agora? Até agora eu acho que o senhor não tem como me repreender nem me corrigir, porque eu estou falando de conformidade com a palavra de Deus. Agora, vamos analisar as implicações do Evangelho ser eterno, porque primeiro ele nasce na mente de Deus e segundo porque ele nasce numa época em que tempo não havia, ou seja, ele nasce numa época em que não havia absolutamente nada criado, na eternidade pretérita de Deus. Só para referendar isso, eu leio Salmo 90, verso 1. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, e Tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Glória a Deus. Então, vem cá, pastor, vem cá. Com todo respeito, eu estou me dirigindo a você, pastor. Com todo respeito e com seriedade. Não estou falando, não estou me dirigindo ao Senhor como em tom de chacota, de desdém. Não, com todo respeito. Se o Evangelho é eterno, se ele foi pensado lá na eternidade pretérita, quando absolutamente nada havia sido criado ainda, como afirmar que Deus não fez planos para o pecado? Ou o pecado não estava nos planos de Deus? Como afirmar tal coisa? Porque se nós analisarmos o que é evangelho, Paulo, aqui em Timóteo, ele deixa claro qual é o sentido mais profundo de evangelho. Qual o sentido mais profundo de evangelho? Nos salvou, nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras. Esse evangelho, essa graça que nos foi dada antes dos tempos eternos. Através dela, antes dos tempos eternos, Deus nos salvou, nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras. Então, se eu quero dizer que Deus não fez planos, ou os pecados estavam, ou melhor, o pecado estava fora dos planos de Deus. Se o pecado estava fora dos planos de Deus, pastor, como é que ele elabora um evangelho cujo principal objetivo é livrar-nos do pecado, salvar-nos do pecado? E isso lá na eternidade, pastor, me responda isso, por favor. Como? Como que o pecado não estava nos planos de Deus, pastor? Eu estou sendo rigoroso agora,
porque eu estou falando em nome da palavra de Deus. Não em tom de chacota, não em tom de desdém. Como que o pecado não estava nos planos de Deus? Dizer isso, no entanto, não significa que Deus tenha prazer no pecado. Que a ideia de pecado é algo que alegra e satisfaz o nosso Deus justo e santo e puro. Porque uma coisa é dizer que o pecado não estava nos planos de Deus. Outra coisa é dizer que Deus não se agrada do pecado. Ou uma outra coisa também é dizer que o pecado, sim, estava nos planos de Deus. Por quê? Porque evangelho, ideia de Deus para salvar-nos do pecado, é uma ideia eterna. Portanto, estava sim nos planos de Deus, desde a eternidade. Agora, isso não significa que Deus goste, sinta prazer, alegria, se satisfaça com o pecado. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não me venham com chorumelas intelectuais, inventadas, não suportadas pela palavra de Deus. Não dá para aceitar esse tipo de coisa. Já há muito tempo que eu não aceitava essas bobagens teológicas ditas por mentes brilhantes, homens de bem, homens de Deus, mas que, no entanto, são falíveis e erram muito. Dr. Wilson Paroski erra quando diz que Jesus, quando ascende aos céus, vai para o Santíssimo. Até aí tudo bem. Onde é que ele escorrega de novo para o erro? Quando ele descamba de novo para o erro? Quando ele faz com que Jesus retorne para o lugar santo após inaugurar o santuário celestial. Aí Jesus retorna. Está errado, doutor Wilson Paroski. A Bíblia não fala sobre isso, doutor. Assim como o posicionamento tradicional da Igreja Adventista que diz que Jesus, ao ascender aos céus, vai para o santo, um suposto lugar santo. Está errado também. Aí vem o senhor num concílio de pastores, 2016, e diz, tentando corrigir quem estava certo, o doutor Desmond Ford, tentando corrigir o que está certo. O senhor diz que o pecado não estava nos planos de Deus, pelo amor que o senhor tem a Deus, pastor Wilson Paroski. Reflita sobre isso, reflita sobre isso. É óbvio que o pecado estava nos planos de Deus, não como algo que agradasse a Deus, que o fizesse sentir feliz, alegre com isso. Deus não se satisfaz com o pecado. O pecado é ofensivo a Ele. Estão entendendo o que eu estou falando? Porque senão, se eu não falo isso, já vão espalhar por aí que eu estou dizendo que Deus se satisfaz com o pecado porque Ele planejou a existência do pecado. Uma coisa é Deus planejar algo tendo em vista o ser humano, ainda que criado à sua imagem e semelhança e de modo perfeito, porque Deus é perfeito. Uma coisa é você analisar o pecado sob a nossa ótica. Outra coisa é você tentar, porque ninguém poderá fazer isso com clareza e certeza e convicção máximas, 100%. Outra coisa é você tentar analisar o pecado sob a ótica de Deus, mas nós podemos arranhar na superfície desse entendimento graças ao que a Bíblia nos revelou. O Evangelho é eterno. Ora, se a ideia de Evangelho é salvar-nos do nosso pecado, então Deus não planejou? O pecado não estava nos planos de Deus? Não no sentido de que nós convivêssemos com o pecado. Não nesse sentido.
de que nós nos imiscuíssemos no pecado e pudéssemos, como vão dizer aí os espíritas, que nós vamos nos revolver no mal, né? Até não sei quantas reencarnações, bilhões e bilhões de anos passarão até que o ser humano se aperfeiçoe por suas próprias obras e méritos. Enquanto isso, nós vamos vivendo e revivendo, encarnando e reencarnando, encarnando e reencarnando no pecado. Não é isso. Não é esse o plano de Deus, não foi esse o plano de Deus, mas o pecado estava assim nos planos de Deus. Dizer isso é atentar contra o fato de que o Evangelho é eterno. O Evangelho é eterno. E lá na eternidade, quando Deus elabora o Evangelho, ali mesmo, Ele nos salva, nos chama com santa vocação. Ou seja, o chamado vem dele, o chamado é santo. Não segundo as nossas obras. Por que não segundo as nossas obras? Porque nós estávamos chafurdados no pecado. Então, o Evangelho é eterno, porque o pecado estava assim nos planos de Deus. Não, repito, não para que nós convivêssemos eternamente com Ele, mas para que de um modo único nos livrássemos dele de uma vez por todas, conscientes de que o pecado é mau. O pecado é ofensivo a Deus e a nós mesmos. Paradoxalmente, o Evangelho tinha que lidar com o pecado, para que nós nos livrássemos do pecado de uma vez por todas. Alguém pode perguntar, o que tudo isso tem a ver com Gálatas, capítulo 3, verso 3, irmão? Gálatas, vamos ler do 1 ao 3 de novo? Ó Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero apenas saber isto. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Será, verso 3, será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Veja, eu acho que eu vou dar conta de comentar nesse vídeo só aqui. E mesmo assim ainda vou ficar devendo alguma coisa para vocês acerca dos desdobramentos desse versículo 3 de Gálatas 3. Porque olha só a gravidade que Paulo está dizendo aos Gálatas. Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Começado no Espírito. Quem começou essa história de Evangelho? Estão entendendo agora por que eu citei o que eu citei antes? Acerca do Evangelho eterno? Acerca do pecado? Que segundo o Dr. Wilson Paroski não estava nos planos de Deus? E aí você encontra um monte de patetas, aqueles pastores aplaudindo ignorantemente algo que não é bíblico. Mas convenhamos, agora eu falo em tom de ironia mesmo. Convenhamos, a igreja adventista não sabe o que é evangelho, nunca soube. Como é que eles vão falar tantas coisas acertadas a respeito daquilo que eles não conhecem? Não é verdade? O adventista não conhece evangelho, muito menos o eterno. Ficam só arrotando as 3 mensagens angélicas do evangelho eterno têm que ser pregadas no mundo antes de Jesus voltar. As 3 mensagens angélicas do Evangelho eterno. Como falar corretamente acerca de Evangelho eterno se eles não conhecem o Evangelho? Evangelho eterno está ali só por uma questão de retórica. Uma questão de só menos importância, não é? Mas veja, Paulo, olha só o questionamento de Paulo. Será que vocês estão tão insensatos, ou seja, desprovidos de sabedoria? Insensato é isso.
Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, quem foi que começou essa obra de você agora ser considerado cidadão do reino de Deus? Quem foi que começou isso? Foi você, meu irmão, com seu suposto livre-arbítrio? Foi você? Não, eu tive que decidir. Porque a fé de Jesus é dele mesmo, a minha foi eu que criei, foi eu que produzi, então tudo começou comigo, através do meu livre-arbítrio, porque eu não sou robô, eu não sou marionete, né? Eu não sou alguém manipulável, eu tenho livre-arbítrio, Deus não duela consigo mesmo, Ele não mete o pé na porta do meu coração, eu tenho livre-arbítrio, então tudo começa comigo, sou eu que escolho ou não pertencer a Deus. Meu Deus do céu, quanta bobagem! Quem foi que começou tudo na sua vida, irmão adventista, irmã adventista? Quem foi? Quem foi que começou tudo? Já que o evangelho é eterno, existia muito antes de você nascer, meu irmão, minha irmã. Será que eu tenho que estar repetindo isso sempre aqui? Pelo jeito eu vou ter que repetir isso sempre aqui. Sempre. Aí eu leio o que consta aqui no Salmo 139, verso 16. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Quem foi que começou tudo na sua vida, irmão adventista, irmã adventista? Por um acaso foi você? Foi você com seu suposto livre-arbítrio? Foi você? Você não possui livre-arbítrio, irmão ou irmã. O único no universo que possui livre-arbítrio é Deus. Você possui algo chamado livre-agência, capacidade de fazer escolhas, de tomar decisões, mas isso nunca te deu capacidade para escolher e se decidir por Deus. A Bíblia é clara nesse ponto, irmão ou irmã. Quem começa? Quem tem que começar tudo na sua vida, irmão? De tal forma que a glória só deve ser dada a Ele, Deus. Porque se você pelo menos tivesse um resquíciozinho de parte nesse negócio, de ser agora salvo, um cidadão do reino de Deus, Deus teria que dever a você, porque Ele é justo, uma partezinha, uma partículazinha da sua justiça com a qual você, em colaboração com a justiça de Deus, fez de você um homem salvo. Não há sinergia nessa história. Porque se houvesse, haveria colaboração sua na sua própria salvação. E Deus, como Deus é justo, você concorda com isso, né, irmão? Né, irmã? Você concorda com isso? Não concorda que Deus seja justo? Ele teria que te pagar por aquilo que você fez, pela parte que você fez. Mas quem começou tudo? O Espírito Santo começa tudo. O Espírito Santo, ele chega, aí eu vou me utilizar daquele exemplo da criação do Gênesis. Deus cria lá um boneco de barro feito com todos os elementos da terra. Mas aquele boneco, do jeito que ele foi feito, primordialmente, ele não tinha vida ainda. Era um boneco de barro. Aí é necessário o quê? Deus chegar naquele boneco e fazer o quê? Soprar nele o fôlego de vida.
Quando você vem à Terra, eu não digo que você vem como um boneco de barro. Eu só usei o boneco de barro como ilustração. Mas quando você vem à Terra, quando você nasce aqui, irmão ou irmã adventista, você vem como alguém morto para Deus. Morto. Você vem enquanto carne. Quem nasce da carne é carne, disse Jesus em João 3. Aí o Espírito Santo chega em você, para começar tudo, ele chega em você e te encontra em que situação? Como carne. Ele te encontra na condição de carne. E nessa condição de carne, meu irmão, estou falando sério, tá? E nessa condição de carne, olha só o que a Bíblia diz acerca de você na condição de carne. Não é só você, eu e todos nós. Na condição de carne, olha só. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Por que a inclinação da carne é inimizade contra Deus? Ou seja, a inclinação da carne é inimiga de Deus. Por quê? Olha só. Pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Não pode estar. Escuta isso, meu irmão adventista. Você que tem capacidade de pensar, porque Deus te deu uma mente privilegiada, porque eu sei que aqui, muitos que me assistem são imbeciloides. Serão salvos como imbeciloides, porque Deus é gracioso, vai salvar muitos imbeciloides. Muitos dos que me assistem aqui são imbeciloides e Deus irá salvá-los, mesmo sendo imbeciloides, porque Deus é um Deus gracioso, misericordioso. Aquilo que Ele determina fazer e será feito, pronto e acabou. Agora, eu estou me dirigindo a você que pensa, que tem uma mente privilegiada, que sabe raciocinar. O Espírito Santo, quando chega para começar em você a obra, ele te encontra enquanto carne. Aí, a Bíblia diz que carne não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar, ou seja, ela não pode, é impossível ela estar sujeita à lei de Deus. Enfie isso no seu coração, na sua cabeça, meu irmão. Não sou eu que estou falando que você, enquanto carne, não pode se sujeitar a Deus. Não sou eu. É a Bíblia que está falando. Olha o verso 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não podem. Não podem por quê? É impossível. Esse não podem significa que é impossível alguém na carne agradar a Deus. Como é que se agrada a Deus? Tendo fé nele. Não é isso que a Bíblia diz? Não é isso que Hebreus, capítulo 11, verso 6 diz? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Então analisa o seguinte, irmão. Se na carne é impossível se sujeitar à lei de Deus, e portanto é impossível agradar a Deus, significa que na carne você não pode produzir fé, meu irmão. Eu tenho que gritar para você. Eu tenho que ofender os seus tímpanos muito sensíveis. Eu tenho que ofender a sua sensibilidade. Presta atenção, irmão adventista, no que a palavra está te dizendo. Presta atenção no que a palavra está te dizendo. Não em mim. Eu sou apenas um papagaio de Deus repetindo a sua palavra aqui para você agora. Então, por isso que Paulo pergunta aos Gálatas, meu irmão. Olha, ele pergunta aos Gálatas:
Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito... Por que então tem que começar no Espírito, irmão? Porque você, enquanto carne, não pode agradar a Deus. É inimigo de Deus e não pode se sujeitar à sua lei. Não adianta, é a Bíblia que está falando que é impossível. Então, o Espírito tem que começar tudo, irmão. Se você é um crente verdadeiro em Cristo Jesus, meu irmão adventista, minha irmã adventista, você pode ter certeza que quem começou tudo na sua vida não foi você mesmo, ou você mesma, foi o Espírito Santo de Deus. Só que tem um problema. Você começa pelo Espírito, ignora isso, e aí o que acontece quando você ignora que tudo começou com o Espírito na sua vida? O que acontece? Qual é o desdobramento de você ignorar que tudo na sua vida começou através do Espírito Santo, que encontrou você enquanto carne, que não podia agradar a Deus, que não podia obedecer a sua lei? O que acontece quando você ignora isso? Aí acontece a segunda parte do texto. Tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne. Não, agora eu tenho que observar uma regra alimentar saudável, estilo judaica, kosher. Eu tenho que parar de comer certas coisas. Olha, se você se sentir bem parando de comer determinadas coisas, ótimo. Parando de beber determinadas bebidas, ótimo. Mas não faça disso condição para que você se aperfeiçoe na carne. Não faça disso condição. Não queira, não se meta a besta de querer fazer isso. Porque não vai dar certo. Agora eu tenho que guardar o sábado, um pouquinho antes eu guardava o domingo. Para com isso, irmão. Não é guardando o sábado que você vai se aperfeiçoar. Quer continuar guardando? Guarda. Guarda, continue guardando o sábado. Agora, não pense que ao guardar o sábado você estará contribuindo para a sua própria perfeição. Não vai dar certo esse negócio, você nunca será perfeito guardando o sábado, procurando obedecer a lei. Procurando, porque obedecer a lei você não obedece, não, mentira. Você não obedece a lei coisíssima nenhuma, adventista. Eu já tratei disso aqui, não é? Ou você se esquece que quando você transgride um mandamento, menor que ele seja, você se torna culpado de todos. Você só gosta de esfregar isso na cara dos outros, né? Mas quando o negócio é com você, você faz cara de paisagem, né? Não é mesmo? Quantos pecados foram cometidos para que toda a raça humana fosse condenada à morte eterna? Responda para mim rapidinho assim, ó. Rapidinho. Responda para mim, adventista. Quantos pecados foram necessários ser cometidos para que a raça humana fosse condenada à morte eterna? Quantos? Lá no Éden. Quantos pecados foram necessários ser cometidos? Quantos? Responda para mim, eu quero ouvir. Responda para mim aqui agora. Vai, responde. Quero ouvir. Escreve aí no comentário. Ô imbeciloide. Escreve aí. Não foi um. Não foi um só pecado. Paulo não deixa claro isso lá em Romanos capítulo 5? Um só pecado. Só um. Bastou uma transgressão para que o homem fosse condenado à morte eterna. Um só pecado, uma só transgressão. Transgrediu uma vez, acabou! Deus disse, não coma daquele fruto ali. Porque no dia que você comer, acabou para você. Vocês vão morrer. Morrendo, morrerás. Um só. Aí, nós aqui, os sabichões, né? Os bambambãs da teologia mundial, os únicos que pertencem a Deus, a igreja verdadeira, o remanescente de Deus, o povo da Bíblia, o povo da profecia, nós que queremos esfregar goela abaixo dos outros cristãos de outras denominações, os mandamentos de Deus e o tal testemunho de Jesus, Ellen White. Aí nós ficamos esfregando isso para o mundo como se nós fôssemos superiores,
como se nós guardássemos os mandamentos de Deus mesmo, de verdade. Quando é que você vai aprender? Quando que você vai aprender? Que você foi salvo por Deus na eternidade e não segundo as suas obras. Quando é que você vai aprender que mesmo antes de ter te criado, Deus já sabia quantos pecados você cometeria e mesmo assim decidiu salvar você? Estou falando para você, adventista, que crê verdadeiramente em Cristo como seu Salvador e Senhor. Estou falando para você. Ou você prefere crer em Ellen White, que diz que lá, quando seu nome for passado no tal juiz investigativo, que está se realizando agora no céu, quando seu nome for passado lá, se você tiver um pecadinho do qual você se esqueceu, e se você se esqueceu do pecado, você esqueceu de confessá-lo. Se esqueceu de confessá-lo, Ellen White diz que você está perdido. Perdido ou perdida. Salvação, então, vai depender da nossa boa memória. Boa sorte para vocês, já que para vocês salvação é jogo, né? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Não, irmão, você não entendeu, é porque nós somos salvos pela graça, mas julgados pelas obras. Salvos pela graça, julgados pelas obras. Então você está perdido, irmão. Você está perdida, irmã. E minha câmera vai dar pau de novo. Eu tenho que dar um jeito nessa câmera aqui. Somos salvos pela graça, julgados pelas obras. Então você começa pelo Espírito e vai tentando terminar na carne, porque nós somos julgados pelas obras. Então, as nossas obras terão o poder de nos condenar, apesar de, lá na eternidade, Deus ter nos salvado. Meu Deus do céu! Será que você não percebeu que isso é contraditório, irmão? Que isso depõe contra a graça de Deus? Isso depõe contra o seu evangelho? É por isso que eu digo que adventista não conhece o evangelho. Será que vocês não perceberam ainda que isso depõe contra o evangelho? Será que vocês não perceberam isso? Começando no Espírito, agora vocês querem se aperfeiçoar na carne? Não é porque nós somos salvos pela graça, mas julgados pelas obras. Eu cansei de ouvir essa bobagem. Cansei de ouvir essa coisa antibíblica. No próximo vídeo nós vamos analisar a partir do verso 4, verso 4 de Gálatas 3. Que Deus te abençoe. Unja o seu entendimento, para que você possa entender o seu evangelho da graça de Cristo. Em nome de Jesus. Amém.